Você já ouviu falar em arte degenerada? Sim? Não? Meu nome é Marli Fronza, eu sou artista visual e arte educadora. É um prazer ter você aqui. Eu sempre falo sobre o quanto a arte pode ser transformadora, o quanto ela é capaz de atingir a nossa camada mais íntima, pode desbloquear o nosso olho de artista, abrir a consciência, despertar o senso crítico. A arte é constante em nossas vidas, mais até do que possamos nos dar conta. Quer ver? Você já não se emocionou, ou se acalmou, ou se animou ouvindo uma música? Seja pela própria música, pelo ritmo, pela melodia ou pela letra. Sabemos como ela pode nos transportar para outro tempo, outro lugar dentro das nossas memórias. Pode nos remeter a situações que já vivemos ou até nos projetar para o futuro. Ou um filme, um livro, uma poesia que podem nos fazer pensar, ver, questionar coisas que antes nunca cogitamos. Às vezes, uma única frase pode nos fazer mudar a vida. Você já parou para pensar nisso? A arte não te impactou? Todos nós temos algum vínculo com alguma forma de arte, concorda? Por que será? Entre outras coisas, porque ela fala sobre nós ou para nós. E nós nos identificamos com o tema, com a linguagem, com a mensagem, não é? Sobre o que um rapper fala? Fala sobre a realidade em que vive e conhece. Então ele se torna a voz da comunidade. E assim o blues, o jazz, o samba, a bossa nova, o rock and roll, todos são vozes que de alguma forma nos representam. Pode parecer meio estranho essa introdução para um tema assim tão pesado, mas se você seguir aqui, entenderá. Pois bem, agora eu lhe pergunto novamente, você já ouviu falar em arte degenerada? Será que você tem estômago para isso? Sim? Não? Pois é. Houve uma exposição de artes com esse título, Arte Degenerada. E onde foi? Na Alemanha, durante o regime político, aquele que eu não vou citar para não dar problema com algoritmo, etc. Mas você sabe, aquele que causou o Holocausto. Lembra? Quer saber mais? Então senta, que lá vem a história. Precisamos contextualizar um pouco. O que é degenerado? Degenerar. Certamente não é uma coisa boa. Algo que degenera, estraga, apodrece, baixa de nível. Pois é. O termo degenerado vem do alemão entartet, que significa degenerar, que foi usado na biologia inicialmente, hoje os conceitos mudaram, para se referir a seres da fauna ou flora que, por alguma razão,
sofreram alguma mutação genética, gerando alguma anomalia, que hoje se entende como variação, mas antes era anomalia, uma degeneração de tal ordem que o indivíduo já não poderia ser reconhecido como parte de uma determinada espécie. Então, o que isso significa? Significa que o que não se encaixa nos padrões, no natural, não é normal, é estranho, diferente, incomoda, é degenerado, não serve. Para que esse conceito chegasse à arte, foi um pulinho. Para situar você, estamos nos referindo à Alemanha no período que antecede a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, ou seja, o período entre as duas guerras. Liderado por aquela pessoa que vou me referir de agora em diante como líder. Só que antes precisamos considerar os detalhes fundamentais, sem os quais o entendimento ficaria muito raso. E eu tenho certeza que você busca um pouco mais de profundidade, tô certa? Em 11 de novembro de 1918 termina a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Com o quê? Com a assinatura do armistício pela Alemanha e os seus aliados derrotados, Itália e Japão. Posteriormente veio o Tratado de Versalhes, Tratado de Paz, porém com cláusulas humilhantes que desfavoreceram muito a Alemanha, que perdeu parte do seu território, além de precisar pagar uma indenização astronômica. Enfim, a Alemanha ficou destruída, sucateada, enfraquecida, endividada, com o povo humilhado, mergulhado em problemas sociais, econômicos e políticos. A Alemanha, de grande potência, é relegada à escória, à pária. Isso tudo, humilhação, pobreza, desespero, raiva, ressentimento, violência, geraram um terreno fértil para novas sementes ideológicas, radicais, extremistas, teorias conspiratórias, revanchismo, vingança. Ou seja, o país, o povo estava à deriva, com ventos levando à extrema direita. E aos poucos vai se consolidando uma ideologia repleta de velhos conceitos e preconceitos, fundamentações científicas deturpadas, simbologias, valores morais, regras de conduta e muita propaganda. Ou seja, o pacote completo que sustentaria o tal regime /partido. Importante salientar que nesse processo de construção ideológica atuaram vários intelectuais, pensadores, teóricos, cientistas e artistas, como há muito tempo antes já vinha fazendo o compositor alemão Richard Wagner, que em 1850, mais de 60 anos antes, publicou o artigo O Judaísmo na Música. Nesse período, o ódio aos judeus era comum,
normalizado. E nesse artigo, ele pede a separação entre judaísmo e cultura alemã. Não podia misturar. Vai vendo como a coisa acontece. Entre outras coisas, ele foi um compositor genial e criou óperas grandiosas que o líder do partido, aquele, ouvia e admirava desde criança. Especialmente uma ópera chamada Rienzi, uma ópera heróica, grandiosa, poderosa, com marcha militar e tudo, onde basicamente o herói Rienzi tenta derrotar a nobreza, instigar o povo ao movimento de revolta, buscando um futuro melhor. Parece bom, né? E só para constar, ópera é um gênero artístico teatral com música instrumental, orquestra e canto, com coral, com solistas. Uma superprodução. Lembra que nesse período não tinha filme, não tinha novela. É basicamente uma história ou história cantada e dividida em atos. A ópera Rienzi é dividida em abertura e mais 5 atos. Cada ato tem entre 2, 3 ou 4 cenas. Enfim, uma ópera que retrata dor, luta, poder, traição, inveja, tudo isso de uma forma forte, dramática e trágica. As apresentações de ópera são longas e essa dura cerca de 6 horas. E consta que o líder tem assistido essa, entre outras, por mais de 30 a 40 vezes. Por que eu estou lhe dizendo isso? Lembra o que eu disse lá no início? A arte transforma. Sim, mas cada um vê o que e como quer. A leitura é pessoal. Viu o quão poderosa pode ser uma obra de arte? Quanta influência ela pode exercer naqueles tempos e hoje também. Pensa como os filmes, as novelas, as músicas podem nos influenciar, podem alterar costumes e comportamentos individuais e coletivos. E pense também na responsabilidade de pessoas que estão na posição de formadores de opinião. Bom, seguindo nessa toada, são disseminados conceitos como xenofobia, que rejeita os povos e culturas estrangeiras, antissemitismo, que é o ódio, a aversão aos judeus, na verdade aos árabes. O racismo, que é a discriminação da raça, seja pela cor da pele ou por outras razões. A homofobia, que é o ataque aos homossexuais. E há registros de homossexuais em campos de extermínio, campos de concentração, usando um triângulo rosa na roupa para identificar e humilhar, assim como os judeus usavam a estrela, lembra? O antimarxismo contra os opositores partidários, os comunistas, a eugenia, que é o fortalecimento da ideia da raça pura, a dita raça superior, a raça ariana, fundamentada em teorias científicas tendenciosas, para dizer o mínimo.
Os portadores de deficiências físicas e mentais eram considerados vida indigna de vida, um fardo. E tudo isso era encapsulado numa ideia de recuperação da pátria, do nacionalismo, da honra, dos valores morais, da força política, econômica, social e bélica. Pensa no perigo. Essa construção foi se estruturando aos poucos e ganhando o apoio popular, porque um partido não se sustenta sem o apoio popular, ao menos até tomar o poder. Essa engrenagem era azeitada, impulsionada e fortalecida por uma propaganda muito forte, mentirosa e tendenciosa, como são as fake news hoje que navegam nos grupos de WhatsApp. Para tudo isso, existiam especialistas em propaganda, mais médicos, cientistas, intelectuais, teóricos, artistas, todos atuando com o mesmo propósito. E tudo era meticulosamente calculado, incluindo a estrutura do partido, os cargos e funções. Detalhes como cores, os símbolos e tudo o que já sabemos. Assim como sabemos das consequências. O Holocausto, com o assassinato de aproximadamente 6 milhões de judeus, mais negros, homossexuais, ciganos, portadores de deficiências, comunistas, estrangeiros, e me perdoe se esqueci de alguém. Enfim, tudo o que fosse diferente. E olha, eu não vou entrar em detalhes, mas de várias formas o Brasil também sofreu sérias consequências dessa guerra. Sabia que tivemos aqui campos de concentração? Só que para aprisionar alemães, italianos e japoneses, que eram os inimigos. E aqui também foi bem pesado. E isso se estendia pelas ruas, com brigas entre civis de diferentes origens. Só que é tudo esquecido. Bom, isso é só o básico para que você saiba onde nós estamos pisando, certo? E a tal arte degenerada? Vamos chegar lá. Importante considerar que o tal líder não era alemão, na verdade, e sim austríaco. Era proveniente de uma família bem desajustada, assim como foi a sua própria vida. O pai queria que ele fosse funcionário público, como ele. Mas o sonho do garoto era ser artista, pintor. Sabia disso? Porém, ele foi sumariamente rejeitado, ao que consta por 2 vezes, pela Escola de Artes de Viena em 1908, aos 19 anos. Sob a alegação de não ter talento. Faltava a ele um pouco mais de ousadia, a ousadia dos modernistas, por exemplo, porque ele estava preso, engessado ao academicismo, à estética clássica. E isso foi um problema, um imenso problema. Mesmo assim, ele seguiu pintando muito, produziu centenas de obras. Se você pesquisar, encontrará muitas, caso você queira, lógico. Mas vamos ver 3 exemplos, para você ter uma ideia. Ópera de Viena, Cartório de Registro de Munique, 1910, e Vaso com Flores, uma aquarela.
Viu como ele pintava até flores? Quem diria, hein? Você sabia disso? Tudo muito acadêmico, certinho. Nós temos a tendência de esperar que um artista, alguém que desenhe, pinte, por ser assim uma atividade que naturalmente pressupõe níveis de percepção e sensibilidade mais aguçados, acompanhados de conhecimento teórico, domínio técnico, claro, esperamos que artistas, assim como apreciadores da arte, sejam criaturas mais sensíveis e empáticas. E eu acredito nisso, por isso eu falo tanto do nosso olho de artista e do quanto o contato com a arte pode nos despertar, inspirar e sensibilizar. Porém, precisamos admitir que há exceções, pontos fora, bem fora da curva, como esse caso. Quanto a mim, e talvez a você também, não posso deixar de pensar que se ele tivesse sido aceito pela bendita Escola de Artes de Viena, poderia ter poupado o mundo dessa tragédia, dessa desgraça, dessa barbárie. Ou será que outro tomaria o seu lugar? Com a mesma intensidade? Será? Fica a questão. E vai vendo. Pensa no sentimento de rejeição desse cara. Pensa no ódio. E o tempo passa e a vingança, infelizmente, virá. Então, ele era um cara que amava a arte? Parece que sim. Porém, só até a segunda página. Ou seja, ele amava a arte acadêmica, clássica, as referências greco-romanas, o equilíbrio, a harmonia que ditavam o ideal de beleza, que era no que ele acreditava. Mais tarde, já como líder, ele usaria os seus dotes artísticos para criar e dirigir toda a estética do partido. Uniformes, bandeiras, símbolos, cores, projetos arquitetônicos megalomaníacos, organizações de mega eventos. Lembrando que depois da rejeição, ele entrou para o exército alemão e atuou na Primeira Guerra Mundial. Antes, na Áustria, ele fugia do exército como o diabo da cruz, porque ele queria ser artista e provavelmente enxergava a incompatibilidade dessas duas coisas. Depois, ele se joga de cabeça na guerra, exercendo a função de mensageiro. Foi condecorado, recebeu medalhas, chegou à patente de cabo, que era o limite para estrangeiros como ele, foi ferido por 2 vezes e sobreviveu. Ficou parcialmente cego em um ataque com gás mostarda e estava hospitalizado quando ocorreu o armistício. Enfim, tomou gosto pela coisa toda. E com o fim da guerra, ele se junta aos ex-combatentes para reconstruir a Alemanha, que se encontrava daquele jeito que já mencionamos, destruída.
Depois de uma tentativa fracassada de golpe de Estado, ele foi preso. E o que fez? Aproveitou o julgamento para atacar a democracia parlamentar e promover o nacionalismo xenófobo. Ficou preso por 1 ano e aproveitou para escrever a sua biografia, aquele livro, publicado em 1926, onde ele descreve todos os seus valores, os princípios políticos, entre eles os pontos que já mencionamos. Precisamos abrir um parênteses importante. A Primeira Guerra Mundial, como nós já vimos, foi devastadora e deixou marcas profundas, com combates sangrentos, gás mostarda. Ficou conhecida como a Guerra das Trincheiras. Na guerra, o povo é violentado em todos os seus direitos, massacrado, dilacerado, como nós temos visto recentemente nessas guerras insanas. Eu estou gravando esse vídeo no final de 2023, então sabe, né, o que está acontecendo. O povo é quem mais sofre, doente, faminto, é quem fica perdido no meio do caos. O povo é quem fica desesperado e desamparado. Como descrever uma situação dessas? Eu estou pontuando alguns aspectos, porém com distanciamento, porque eu não vivi uma guerra, o horror da guerra, não ouvi os sons, os gritos, não senti os cheiros, o que é muito diferente. Só sabe realmente quem vive, quem esteve lá. Mas através de fotografias, documentários e filmes, nós podemos ter uma ideia. Caso lhe interesse, eu recomendo muito o filme Vá e Veja, de 1985, sobre a Segunda Guerra Mundial. Muito impactante, além de um filme excelente em todos os aspectos. Então, em meio à guerra, de que maneira uma população tão ferida e devastada pode se manifestar, expressar seus sentimentos, a sua dor, reivindicar, lutar? Que voz a população tem? Com que recursos? De quais formas de expressão o povo debilitado, fragilizado e subjugado poderia se valer? Difícil, né? Mas os artistas podem, eles têm meios e se manifestam através da sua arte, com desenhos, charges, pinturas, fotografia, dança, teatro, música, cinema, vídeo, etc. Com muita criatividade e coragem. Só que nesse caso, as obras produzidas naquele período por artistas de corpo presente refletiram os acontecimentos, os sentimentos gerados pelos conflitos, pela situação caótica que o povo viveu e vivia. Como não poderia deixar de ser, elas não eram exatamente cenas de paisagens bucólicas, bonitas, agradáveis, com formas e cores suaves, alegres. Não teria como. Não, elas eram tão agressivas e violentas quanto a própria realidade. Triste, sombria, com cores fortes, com traços cortantes como lâminas, com figuras mutiladas, com sangue, com dor, com o espanto de quem não entende tamanha brutalidade.
A arte produzida desde a Primeira Guerra Mundial é a arte dita moderna ou modernista, oriundas de movimentos como a força do expressionismo alemão, do cubismo, fauvismo, dadaísmo, surrealismo, abstracionismo, ismo, com obras assim: Aleijados da Guerra, ofensivas de soldados com máscara contra gás. Essas obras são do pintor expressionista alemão Otto Dix, que foi veterano da Primeira Guerra Mundial, portanto, tinha conhecimento de causa, ele esteve lá. Só que obras assim eram uma afronta ao partido. Ou essa obra, Os Imigrantes, do austríaco Oskar Kokoschka, que foi um dos primeiros a ser declarado como degenerado. Veja como é bem diferente do acadêmico, perfeitinho, parece que as figuras vão se diluindo, se desmanchando. E imigrante é tudo o que a xenofobia rejeita. Então, não serve, só pode ser arte degenerada. Ou ainda essa obra, preste atenção, O Terceiro Reich, do pintor Heinrich Vogler. Não sei se a pronúncia está correta. E olha que interessante. Ele voluntariamente serviu na Primeira Guerra Mundial. Só que entre contatos com outros povos, nas viagens, etc., ele conheceu os bolcheviques, que em russo significa a maioria, e defendiam a Revolução Social Comunista liderada por Lenin. E o que ele faz? Ingenuamente escreve ao imperador alemão um pedido de paz. Qual a resposta? Ele acaba internado num hospital psiquiátrico. Depois da guerra, ele tornou-se um pacifista, ativista político e comunista, produzindo obras com conteúdos proletários. Detalhe, observou a data? A obra é de 1934, estava no olho do furacão. Pensa na coragem desse artista. E mais uma, da artista dadaísta alemã Hannah Roch, uma das precursoras da fotomontagem com muita crítica social, como nessa obra, Corte com Faca de Cozinha. Trata-se de uma composição bem complexa, com fotografias e textos, que basicamente divide-se entre o dadaísmo e o antidadaísmo, com personagens históricos, incluindo Marx e Guilherme II, que foi o último imperador alemão. Além de figuras humanas destroçadas, remontadas, engrenagens, mapas e uma série de elementos. Uma obra que exigiria um tempo de observação e análise. Enquanto isso, o líder estava lá pintando as suas telas e articulando junto com seus pares o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, em 1920, que, apesar do nome, é um partido de extrema direita, com valores definidos como antibolchevismo, antiliberalismo, antimarxismo,
nacionalismo, militarismo, expansionismo, com o objetivo de expandir o território alemão, iniciando com a invasão da Polônia e tudo o que nós já vimos. E claro, o desprezo total e absoluto pela arte moderna. Lembra lá atrás, né? Mas será que essa ideologia, essa máquina sangrenta, não encontrou oposição? Nós sabemos que muitos artistas, intelectuais e muitos anônimos, de uma forma ou de outra, reagiram. Existiam oposições na política, na igreja e dentro do próprio sistema. Ocorreram atentados contra o líder. E o mais famoso foi a Operação Valquíria, com um ataque à bomba, um tiranocídio, em julho de 1944, que falhou de novo. Além disso, formaram-se alguns pequenos grupos de resistência, majoritariamente por jovens, como, por exemplo, o Rosa Branca, que foi criado por 2 jovens irmãos, uma moça e um rapaz, que aparentemente executavam, entre outras coisas, pequenas ações de sabotagens. Lutaram bravamente, mas acabaram sendo mortos, assim como tantos outros. Voltando à propaganda, existia então o Ministério da Propaganda, dirigido por Joseph Goebbels, que transformou a propaganda numa arma letal, tão eficiente que filhos denunciavam os próprios pais. Uma máquina de desumanizar, gerando seres insensíveis ao sofrimento alheio. Como? Através dos jornais, revistas, cartazes, rádios, o cinema, tudo. A imprensa, a indústria, a agricultura, as escolas, enfim. Todas as frentes e trabalhadores eram engrenagens orquestradas para alimentar o partido. Tudo muito bem articulado. Em 1933, enfim, ele assume o poder, torna-se chanceler da Alemanha. Está com a faca e o queijo nas mãos, sem limite. Com isso, impôs muitas mudanças no país, recuperou a economia, implantou a ditadura totalitária e a perseguição aos seus opositores. Artisticamente falando, é a hora da vingança. Mais de 20 anos depois daquela rejeição, lembra? E tudo o que não se ajustasse aos padrões estéticos, cuja beleza e perfeição consistia na arte clássica, ou seja, a arte de vanguarda, passou a ser considerada arte subversiva, chamada de arte degenerada. O ministro da propaganda até que gostava da arte moderna, mas como o chefe não gostava e o chefe era quem era, melhor não discutir, melhor não desobedecer. Dá-se então início à caça às bruxas, a arte moderna, a arte modernista. Os artistas visuais, curadores, diretores de museus, professores, pensadores, filósofos, músicos, atores, bailarinos, etc., foram perseguidos. Precisavam fugir para não serem presos ou mortos, ou presos e mortos.
Eles eram proibidos de trabalhar, de expor, de atuar, de apresentar a sua música, eles não podiam nada. A Bauhaus, uma escola de artes e ofícios referência até hoje, foi fechada e os professores perseguidos precisavam fugir. Milhares de livros foram queimados. Obras de arte que interessassem ao líder eram confiscadas, indo para o seu acervo pessoal ou de outro membro do partido, como foi o caso da obra de Vincent van Gogh, O Retrato de Dr. García. Todas as obras modernistas, literatura, música, fotografia, desenho, gravura, pintura, escultura, todas foram retiradas de todos os museus. A princípio, cerca de 5.000 obras. Posteriormente, foram retiradas de galerias e museus cerca de 20.000 obras de mais de 140 artistas. Mas como eles não eram burros nem nada, não rasgavam dinheiro, o que eles fizeram? Eles leiloaram as que eles conseguiram. Queimaram muitas e selecionaram outras tantas para uma exposição itinerante chamada Arte Degenerada. Então, com cerca de 650 obras pilhadas de 32 museus de artistas como Picasso, Georges Braque, Lazare Segal, Georges Grosz, Henri Matisse, Otto Dix, Max Ernst, Marc Chagall, Vincent van Gogh, Paul Klee, Wesley Kandinsky, entre outros tantos, e a lista é bem extensa, a exposição foi montada. E como é montada uma exposição de arte? Você sabe que não consiste simplesmente em reunir obras de arte no espaço expositivo e pronto. Não. Ela requer toda uma logística, uma organização. Existe a figura do curador ou curadora, que é a pessoa responsável por conhecer o artista ou os artistas, no caso de uma exposição coletiva, as obras, fazer a seleção dessas obras, determinar a montagem da exposição, que seguirá um critério por ordem cronológica, por tema, por fase, por cor, por técnica, etc. Num espaço adequado, com luz adequada, com título de exposição, com textos, com fichas técnicas, com divulgação, etc. Tudo o que for necessário. Pois é, mas nada disso foi praticado nessa exposição. Ela foi montada de forma propositadamente desleixada, com obras mal penduradas, tortas, amontoadas. Enfim, a exposição foi inaugurada no dia 19 de julho de 1937 em Munique. Veja um cartaz. No cartaz está escrito acima, degenerada, em vermelho, arte, abaixo, guia de exposição. E usou a imagem de uma escultura que parecia feita sob medida para ser odiada. O título dessa escultura era O Novo Homem de Otto Freundlich, que morreria num campo de extermínio. Ela era inspirada nos Moais
da Ilha de Páscoa. Mas eles viram ali a apologia das raças inferiores. Tanto pior com esse título, o novo homem, quanta ousadia. Essa escultura acabou se perdendo, provavelmente foi destruída. E eles também combatiam o jazz, a música negra ajudeusada, alegando que o gênero colaborava para a vitória da cultura negra. Na exposição, nós vimos obras amontoadas, penduradas de qualquer jeito, inclusive no chão. Algumas obras eram dispostas lado a lado com fotografias de pessoas portadoras de deficiência. E por que isso? Para que o público associasse a arte modernista às doenças mentais. Não havia escrúpulo, eles jogavam bem sujo mesmo. O que você acha de ver algumas obras exibidas nessa exposição? Só lembre de considerar o contexto. Vai vendo aí que depois a gente continua. O bebedor de absinto, banhistas com uma tartaruga, 3 banhistas, et homo, que em latim é eis o homem, crucificação, os 3 reis magos, o rabino, a santa da luz interior, la belle jardiniere, autorretrato como soldado, eternos caminhantes, autorretrato dedicado a Gauguin. O que você achou? Compartilhe aí nos comentários. Esta exposição era itinerante. Após ser exibida em Munique, ela percorreu várias cidades da Alemanha e da Áustria, com firme propósito de difamar e provocar a rejeição popular. Só que, olha a sacada, paralelo a essa mostra da arte degenerada, havia a grande exposição da arte alemã, a Boa Arte, uma exposição de obras não degeneradas, onde todas foram selecionadas e aprovadas pessoalmente pelo líder, como sendo as obras adequadas ao sistema, que eram obras realistas, acadêmicas, mostrando pessoas loiras e nuas, perfeitinhas, e montada toda nos conformes. Então, haviam as 2 exposições, paralelamente. Qual terá sido a resposta popular? O que você acha? Eis que a exposição da arte degenerada bombou. Formavam-se filas longas nas cidades da Alemanha e Áustria, em que passou entre 1937 e 1941. Foi um público de mais de 2 milhões de visitantes. Enquanto que, na exposição da grande arte alemã, o público foi imensamente menor, com cerca de 420 mil visitas. Como resultado disso, muitas obras foram perdidas e muitos artistas ficaram esquecidos, embora outros tantos tenham se tornado até mais conhecidos. Pois bem, eu quis trazer essa história para você conhecer ou rever ou para não esquecer sobre intolerância e extremismo, sobre a manipulação,
a força da propaganda e o poder da arte usada para disseminar ideologias nefastas, conservadoras, corrosivas ou de resistência, crítica e protesto. E não se engane achando que tudo isso é coisa lá do passado. Não! As sombras da arrogância e da intolerância pairam até hoje. Vamos lembrar do período da ditadura no Brasil. Não faz tanto tempo assim. E mais recentemente, entre outros casos, em 2017, uma exposição de arte queer, a Queer Museu, Cartografia da Diferença na Arte Brasileira, promovida pelo Santander Cultural em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi cancelada após onda de protestos em redes sociais. E por quê? Queer é um termo que se refere a quem não se identifica com nenhum gênero. Para muitos, uma afronta. Melhor nem falar, melhor nem ver. Essa exposição apresentou 264 obras de 85 artistas, como Alfredo Volpi, Portinari, Lígia Clark, Pedro Américo, Lenilson, Adriana Paixão, entre muitos outros. E por que será essa polêmica toda? Vamos ver 3 dessas obras tão polêmicas na exposição, que foram vistas sob olhares limitados e preconceituosos. Cada um vê e lê como quer ou puder, dependerá do seu repertório. Cruzando Jesus Cristo com Shiva, de Fernando Baril. Bom, Shiva é um deus hindu. O artista apresenta Jesus crucificado com 12 braços e 2 pernas, que parecem mecânicas, acrescentados à imagem de Jesus, fazendo referência a Shiva. Jesus calça tênis e está inserido num contexto e com elementos pop contemporâneos. Computador, Coca-Cola, incluindo referências de obras pop. A obra levanta questões sobre a religiosidade e o mercado da religião. Enfim, são coisas que precisam ser vistas e pensadas. Outra obra, Criança Viada, de Bia Leite. Esta chocou muito pelo tema, abordagem e apresentação colorida, bem-humorada e impactante. A criação dessa obra tem toda uma história, um contexto e sentido fundamentado em observações, ou seja, com conhecimento de causa. A artista levanta a questão que todos sabem e não querem admitir, que é a relação da criança com a homossexualidade, que pessoas manifestam desde criancinhas comportamentos diferentes do que a sociedade espera como padrão de gênero. Quem já não observou isso até na própria família? Nos cabe escutar, entender e acolher e não hostilizar. E finalizamos com a obra Amnésia, de Flávio Cerqueira, que é bem autoexplicativa. Uma escultura em bronze, em tamanho natural, de uma criança negra que derrama tinta branca sobre seu próprio corpo.
talvez na tentativa de se branquear por força da opressão racista. Mas a tinta parece não ser suficiente. Nunca é. O artista levanta questões relevantes sobre a constituição da sociedade e suas implicações quanto ao tema opressão e racismo. E olha que interessante, essa mesma exposição posteriormente foi apresentada no Rio de Janeiro sem problema nenhum. Todas as obras apresentadas neste conteúdo nos lembram que a arte é mais do que um objeto de contemplação. Pablo Picasso disse: não, a pintura não é feita para decorar apartamentos. É um instrumento de guerra para operações de defesa e ataque contra o inimigo. E quem é o inimigo aqui? É necessário combater a censura? Sim. A segregação e a opressão? Sim. Reivindicar a liberdade de expressão? Sim. Porém, respeitando os limites entre o que é liberdade e o que é crime. Como disseram Caetano e Gil, é preciso estar atento e forte. Como sugestão, eu diria para olharmos o diferente com o respeito merecido, procurando conhecer para entender, contextualizar, refletir, desbloquear e desintoxicar o olhar, a mente e o coração. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.